nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema restaurando muros e portões derrubados, né? Sexta-feira de madrugada, levantaram uma grade aqui bem na frente da minha sala, da sala pastoral, abriram a minha sala, roubaram alguma coisinha e segunda para terça, eu acho, fizeram o mesmo com a outra parte da grade ali, entraram aqui, abriram janela, conseguiram mexer na porta de vidro sem quebrar, para não chamar atenção. Eles foram uns artistas, né? Então, restaurando muros e portões derrubados. E eu quero conversar com vocês no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Tá bom? Neemias. Você sabia que Neemias foi escrito, entre outras coisas, para nos mostrar que tudo é possível para aqueles que confiam em Deus? Esse é um dos principais objetivos do livro de Neemias. E o tema que Neemias trata, ele quer mostrar para nós que mesmo quando tudo está destruído, Deus tem poder para levantar e restaurar todas as coisas. Tudo destruído, gente, pode ser materialmente, pode ser no relacionamento, pode ser na família, pode ser as emoções, pode ser as suas finanças, pode ser a sua saúde, né? Pode ser tudo que você precisar que seja. E Deus levantou Neemias para liderar o povo, um povo que se importava com a cidade, e a cidade deles era Jerusalém. Deus, hoje, nos chama também para termos o mesmo cuidado com a nossa igreja, gente, porque Deus nos ama como igreja de Jesus. Igreja, para Deus, é algo muito importante, é o corpo de Cristo. Também a igreja é chamada noiva de Cristo, né? E o tema aqui de Neemias, gente, não tem nem comparação se a gente for conversar com o que aconteceu conosco. Nós vamos ver aqui toda uma cidade em ruínas. Uma situação muito, mas muito pior do que a situação da nossa igreja hoje. Mas muito pior mesmo, né? Neemias estava na cidade de Susã, ficava lá na Babilônia, hoje ali onde fica o Irã, provavelmente um idioma persa, provavelmente Xuxã, seja a melhor definição, né? E não tem essa comparação, a destruição de Jerusalém foi muito maior que o roubo que nós sofremos, e Deus agiu em Neemias, lá na cidade de Susã, tocou o coração de Neemias, tocou o coração do rei, porque Deus queria restaurar aquela cidade, né? Uma situação tão difícil. E da mesma forma, gente, Deus também levanta todos nós para levantarmos a nossa igreja. Veja, se Jerusalém estava em ruínas e Deus levantou a cidade usando todos os moradores de Jerusalém, que eram povo de Deus, Deus também vai levantar a nossa igreja, usando cada um de nós que está aqui hoje para a glória dele, para que a igreja seja levantada. Amém, gente? É isso que Deus vai fazer. Eu vi uma entrevista do novo prefeito de Goiânia. A nossa cidade está não chega a ser uma Jerusalém, mas está mais ou menos abandonada, não está não, gente? Quanto problema, é lixo, é tráfico, chuva, quer dizer, chuva não é o problema são os bueiros, né? A falta do poder público. E o prefeito novo, aí parece que está com boa vontade, né, meus irmãos? Temos que orar por ele, a Bíblia assim nos ensina,
parece que ele está com boa vontade de realmente mudar esse quadro, né? E na entrevista até eu ouvi ele falando assim, né? Fazendo um apelo para a população, né? Povo de Goiânia, por favor, para de jogar lixo onde não é lixo. Para de jogar lixo nos bueiros, senão o poder público não dá conta. A população de Goiânia, o prefeito falando lá, né? Também precisa cuidar da cidade. Vocês ouviram essa entrevista dele? Vocês que são população precisam cuidar da cidade junto com a gente. Se nós não fizermos esse trabalho juntos, a cidade não vai ser restaurada. É a mesma coisa que está acontecendo em Jerusalém e vale para a nossa igreja também, gente, né? Porque se todos nós dermos a mão, a igreja vai ser restaurada. Mas se nós deixarmos só... se a Goiânia tem um poder público, qual que é o poder da igreja, né? É o pastor, os presbíteros, diaconisas, né? São os oficiais da igreja. Se você deixar só para os oficiais da igreja, meus irmãos, o que vai acontecer? Vai ser difícil cuidar da igreja. Mas se todos nós e cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos ver Deus restaurando a vida da nossa igreja. É uma pena que tão pouquinho a gente esteja aqui hoje, mas é uma palavra para toda a igreja. E é isso que nós precisamos ter em mente, ok? Então nós vamos ler alguns versículos esparsos. Pode pôr ali o primeiro versículo, por favor. Essa primeira parte eu chamo de choro e oração. Ali no verso 4 do capítulo 1, nós vamos ver que o Neemias, ele ouviu a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém e como estava grande a miséria e a humilhação da cidade. E aí o Neemias escreve assim, ó: quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Olha só o choro de Neemias, como ele sentiu. Você ficou sentido quando a igreja foi roubada? Você ficou sentido? É importante isso, né, gente? E o jejum de Neemias é um jejum que demonstra a tristeza dele, sabe? Quando você não quer nem comer, quando você ouve uma notícia ruim. Mas o jejum de Neemias também era um jejum que era uma arma ou um meio dele orar. E olha só, temos uma pequena oportunidade hoje de falarmos sobre jejum, né? O nosso tema não é jejum, mas eu posso dar umas pinceladas aqui para você. Você sabia que jejum tem muito mais a ver com estender a mão ao próximo do que deixar de comer? Por exemplo, um dos versículos mais claros a respeito de jejum, um dos capítulos mais claros, é Isaías 58. Você já leu Isaías 58? Você quer aprender sobre jejum? Leia. É importantíssimo. Você vai ver que jejum é muito mais eu estender a mão ao próximo do que deixar de comer. É que hoje nós temos que jejum é a gente deixar de comer. Muitos pensam assim, né? Eu vou deixar de comer, eu vou ficar sem comer alguma coisa que eu gosto de preferência, né? Para Deus ver o meu sacrifício e atender minha oração. E eu quero dizer para você, isso não funciona. Se você fizer isso e for agraciado, agradeça muito a Deus, porque Deus é bom, porque você fez tudo errado. Não é assim que funciona, né? Deus não quer que você deixe de comer, tenha um sofrimento na sua carne, assim, né, grande.
e aí você achar que está jejuando a Deus. Está lá em Isaías 58. Jejum, gente, ele tem um outro objetivo. Às vezes é demonstrar a nossa tristeza, mas é também termos um foco. Foco. Eu não vou comer enquanto eu não ouvir tudo que Deus tem para me dizer. É essa a principal ideia do jejum. Não é fazer um sacrifício. Aí tem gente que só deixa de comer aquilo que gosta, achando que Deus está aceitando o jejum. Deus não está aceitando o jejum, não. Ensinaram você errado. Eu preciso falar isso como teu pastor. Está errado isso. Jejum é para você ter foco até você ouvir tudo o que Deus tem para te dizer. Tudo o que Deus tem para te mostrar. É foco. Você está numa situação que você realmente precisa de uma direção de Deus. E não pode demorar. E você então precisa ouvir a voz de Deus. E você está tendo dificuldade de ouvir essa voz de Deus. Você precisa focar a sua atenção em Deus. Então, jejum é isso. E é isso que Neemias estava fazendo. A oração dele com jejum era essa. Ele estava focando diante de Deus sobre a situação do seu povo. Amém, gente? É importante sabermos disso. Aí nos versos 8 e 9, nós vamos ler o seguinte, pode pôr ali, por favor, versos 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Gente, olha como é importante conhecer a palavra de Deus. E olha como é importante conhecer a nossa história, né? Quando o Neemias, em jejum, lembra dessa palavra de Deus, e ele cita, gente, ele ora a palavra de Deus, não é isso que nós estamos aprendendo? A orar a palavra de Deus. Ele ora a palavra de Deus aqui para reconhecer diante de Deus: Senhor, o nosso povo não deu ouvidos a esta tua palavra, nós nos afastamos de ti, saímos dos teus caminhos e como consequência tua palavra se cumpriu em nós. Fomos espalhados entre os povos da terra e Jerusalém está em ruínas, fruto do nosso pecado, porque nós vivemos como nós queríamos viver. Ao invés de permitirmos que o Senhor fosse o nosso único Senhor, nós tivemos outros deuses entre nós. Fizemos outros deuses para colocar no teu lugar. E é por isso, Senhor, que estamos nessa situação hoje. E se você olhar toda a oração de Neemias, ele chega a pedir perdão pelo pecado de todo o povo. Talvez Neemias nem tivesse ele mesmo pecado, mas ele pediu: Senhor, perdoa a mim e ao povo. Nós todos pecamos contra ti. Essa é a importância de conhecermos as Escrituras, gente, né? Precisamos que a Escritura seja a base da nossa oração e da nossa ação diariamente. Devemos ter o cuidado de não nos afastarmos do caminho do Senhor, para não sermos espalhados pelas nações da terra. E a igreja também tem que observar isso, para que a igreja não fique enfraquecida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de santificação.
Precisamos santificar a nossa vida. Todas aquelas práticas, tudo aquilo que a gente faz e é pecado diante do Senhor, você deve abandonar hoje, no nome de Jesus. Porque senão, meus irmãos, a igreja fica fraca, a igreja não anda, a igreja não evangeliza, a igreja fica em si mesmada, e isso é pecado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e andar na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos falar o que agrada e o que não agrada a Deus. E precisamos aprender a andar no caminho que agrada ao Senhor. E não vivemos no caminho que o Senhor não se agrada dele. Amém, gente? Então, esse aqui é o tempo de choro e de oração do Neemias. Ele está pedindo para Deus mudar a sorte do seu povo. Ali nós vamos para o segundo capítulo de Neemias e a segunda parte da nossa mensagem, o envio e a ação. Lá no verso 8, a segunda parte do verso 8, a última parte, que é um versículo até um pouco compridinho, diz assim: e o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Olha, gente, que palavra maravilhosa. Essa aqui devia ser uma oração nossa, todos os dias. Senhor, que eu possa receber o que pedi por sua mão preciosa e bondosa estar sobre mim. Olha que oração fantástica, né? E nós vamos ver aqui, gente, no capítulo 2, que Neemias, então, foi enviado pelo rei. Deus tocou o coração do rei. O rei se compadeceu de Neemias ainda no capítulo 1, indo ali para o capítulo 2. E o rei deixou Neemias ir para Jerusalém. E não de qualquer forma, mas Neemias seria o novo governador de Jerusalém. Olha, um cargo importante. Mas o rei não deixou Neemias ir só com as mãos vazias, só com a roupa do corpo. Neemias pediu, o rei escreveu algumas cartas para Neemias poder passar livremente por algumas fronteiras e mais, conseguir material, né, assim, básico para restaurar Jerusalém, os muros, os portões, as casas e tudo mais. Deus abriu tanto o coração do rei que Neemias conseguiu todos os recursos materiais para reconstruir Jerusalém. Olha só que coisa linda, gente. Isso aqui deve ter levado mais ou menos um ano entre Neemias estar triste e Neemias estar em Jerusalém. Leva um tempo para as coisas se firmarem. Não é do dia para a noite. Nós temos que ter paciência. Às vezes a gente lê na Bíblia, parece que é tudo de um dia para o outro, né? Parece que o Neemias usou lá o celular dele, né? Pediu, como que é o nome daqueles? Shopee, né? Pelo Shopee lá, pediu tábua de portão e tal. No outro dia já estava lá de manhã. Não foi assim, não. Não foi assim. Foi tudo demorado. Muita oração. Muita palavra de Deus. Parece que hoje em dia nós não temos mais paciência para estar na presença de Deus. Parece que hoje em dia nós não temos mais assim tempo para desperdiçar em oração. É tão custoso, nós somos muito velozes em tudo. Mas as coisas de Deus, elas têm o tempo de Deus para acontecer. E o tempo de Deus, ele não se rende ao nosso tempo, meus queridos. O tempo de Deus
ele segue o cronograma de Deus, não o nosso cronograma, não o nosso tempo. E às vezes Deus parece até demorar em algumas respostas, mas Deus não se demora, Ele espera. Muitas vezes Ele nos prova, aí que vem as provas. Lembra o que é prova? Prova não é para ver se você tirou 10 na nota da fé, né? Deus não precisa saber o que você sabe. Lembram disso? A gente conversou semana passada, né? Prova é para Deus mostrar para você o que Ele encontra dentro de você quando você está nas suas lutas. E Deus quer encontrar fé no seu coração. E muitas vezes Deus nos mostra, olha, você não tem fé. Você está aí desesperado, reclamando, desanima fácil, deixa de orar, fala, não vou mais orar porque parece demorar. Ó, como falta fé. Deus só está mostrando isso para nós. Não faltou fé para Neemias. E depois de um certo tempo ele chegou ali em Jerusalém, né? Ele chegou em Jerusalém, ele vê assim que o rei foi bom para com ele, mas essa frase do verso 8 mostra a fé confiante que Neemias tinha, que o sucesso da sua empreitada dependia do Senhor, e não do rei, e não dos moradores, e nem mesmo dele, Neemias. Amém, gente? Dependia de Deus. Você crê assim em Deus? Que o sucesso ou a resposta à sua oração depende exclusivamente de Deus e não do que você faz? Alguém que tem que fazer, mas também fulano não ajuda, não é assim que a gente fala? Se fulano ajudasse, a gente conseguia. Não é assim, gente. Depende de Deus. Deus move os corações. Deus move os corações para ajudar. Eu creio que nessa noite Deus está movendo os nossos corações. Eu creio que nessa noite nós vamos entender um pouco melhor o que é ser igreja. Deus vai movendo os nossos corações e todos nós vamos nos ajudando para a glória de Deus. Olha o verso 11, pode pôr ali, por favor. O próximo. Esse mesmo. No verso 11, finalmente, então, Neemias chega a Jerusalém. E no verso 17 e no verso 18, esses dois versículos são muito importantes. Eles são como que uma pregação. É quase que Neemias pregando o evangelho, gente. Olha que legal aqui, ó. No verso 17, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Olha como ele coloca, nos livrarmos desta vergonha. Essa atitude de Neemias é uma atitude de chamar o povo de Deus para ser forte e confiante, para poder reerguer Jerusalém. Jerusalém caída era uma vergonha, porque está mostrando para o povo e para todos os povos ao redor e até para os seus inimigos, o nosso Deus não está mais com a gente. Nós falhamos com Deus. Essa é a vergonha que Neemias está se referindo, né? Uma prova do quanto eles se afastaram de Deus e Deus os puniu para gerar um arrependimento verdadeiro. É isso que Deus queria. Essa punição, esse castigo de Deus é para gerar no coração deles arrependimento. Detalhe, meus irmãos, antes de chegar a essa situação, Deus enviou muitos profetas, muitos sacerdotes,
Deus enviou muita gente para falar: olha, povo meu, vocês estão se desviando. Olha, esse caminho, vocês têm que se afastar desse caminho. E o que acontecia? Eles não foram dando atenção a nenhum desses homens de Deus. Alguns foram inclusive mortos por pregar a palavra de Deus. Eles não deram atenção, não deram ouvidos. Então, só restou este caminho. Deus deixou outros povos conquistarem Jerusalém e levar o povo como cativo, e os que ficaram numa situação de miséria, porque a cidade toda foi destruída. Meu irmão, minha irmã, eu não desejo isso para ninguém, sabe? Mas olha, eu, enquanto pastor, eu sempre estou avisando: não vai para esse caminho. Eu tenho algumas cicatrizes pastorais de irmãos queridos para mim que eu avisei, não adiantou. Em especial tinha um moço, um menino, e ele falava assim: pastor, eu quero é ficar rico para mudar minha vida. Ele confiava no dinheiro como Deus da mudança da vida dele. Gente, eu não sou contra trabalhar, eu trabalho duro, mas eu tive que falar para aquele menino: olha, você está errado. Não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, você precisa de Jesus. Não, eu vou ficar rico, eu vou orar para Deus, eu vou pedir para Deus, eu quero... Hoje ele já é homem feito, acho que não está tão rico quanto ele gostaria de estar, e eu não vejo transformação na vida dele, pelo menos não as poucas vezes que eu o vi de novo. Você não sabe como dói, como sangra o coração de um pastor, quando a gente vê uma situação assim. Avisa, fala, mas aí a pessoa acha que nós estamos com inimizade, que não gostamos. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, se alguma coisa na sua vida não agrada ao Senhor, abandona isso hoje. Deixa para lá. No verso 18, o Neemias fala o seguinte, pode pôr ali no verso 18, por favor. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então me disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Então olha só aqui, meus irmãos, Neemias, eu falei que ele pregou o evangelho, né? Ele falou sobre as consequências do pecado no verso 17, e o dever de reconstruir, pois Deus queria restaurar o povo. Depois da punição, Deus viu que o povo, se arrependeu dos seus pecados. Então eles tinham um dever de reconstruir. Deus queria restaurar todo o povo e toda a sua terra. Neemias fala como Deus havia sido bom com ele, para receber favor do rei, voltar para Jerusalém, para que a sorte deles mudasse. Olha a conexão com o evangelho, gente. O Neemias, ele lembra para a gente quem? Ele lembra Jesus. Jesus veio até nós, viu as nossas misérias, viu onde nós estávamos no pecado, tudo destruído, tudo, na pior situação possível, viu isso na minha vida, viu isso na sua vida.
E aí Jesus nos fala de arrependimento, mas nos fala de graça, de perdão, e de nós arregaçarmos as nossas mangas, lutarmos juntos para que esse estado em que nós estamos vivendo mude, porque Deus vai ser bom para conosco, e a prova disso é que Deus é bom para conosco porque nos enviou Jesus, e é no poder de Jesus que a nossa vida é sempre transformada. Amém, gente? Tem um certo evangelho aqui escondido no Neemias. Por isso a gente precisa conhecer a palavra. E estas palavras de Neemias animaram todo o povo. E é o povo que ficou encorajado, e é o povo que está falando aqui, ó, vamos nos preparar, vamos começar a reconstrução. E de fato, então eles se prepararam para fazer essa boa obra. E é interessante, gente, a preparação do povo foi uma preparação espiritual. Eles oraram, se voltaram a Deus. Esdras estava junto com Neemias. Esdras começou a ler o livro para o povo que nem lia mais a palavra de Deus, né? Eles então se prepararam emocionalmente, espiritualmente. Foi também uma preparação emocional, porque eles se determinaram a fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, a reconstrução de Jerusalém. Sabe, uma preparação emocional. Eles foram determinados, nós vamos até o fim. E claro, né, gente, uma preparação física. Já que Neemias chegou com todo esse material, nós vamos pegar material e nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito. E se você olhar com carinho o capítulo 3 de Neemias, você vai ver a lista de todos aqueles que falaram, vamos nos preparar, vamos construir, vamos levantar Jerusalém. Eu espero que de alguma maneira, algum anjo lá no reino de Deus esteja com um caderno aberto e esteja escrevendo os nossos nomes nesse caderno, e os nossos nomes estarem lá nesse caderno porque nós decidimos com determinação que nós vamos, em nome de Jesus, juntos, trabalhar para que a nossa igreja seja restaurada em tudo no poder do nosso Deus. Espero que o meu nome esteja lá. Eu espero que o seu nome esteja lá. E estará, amém, gente? Estará. E nós vamos ver Deus fazendo algo maravilhoso na vida da sua igreja. Porque essa é a vontade dele. E essa conversa sobre restauração continua domingo que vem. Uma outra parte que a gente também precisa levar muito a sério, que não é uma restauração tão física quanto a que a gente está falando hoje, mas é uma restauração espiritual. Eu sinto que Deus quer nos levar a um entendimento espiritual maior do que nós temos tido, para que possamos crescer, para que sejamos transformados no seu amor. Eu sei que Deus tem transformado a sua vida, mas eu tenho que dizer uma coisa para você: Deus não fez tudo ainda. Deus tem muito mais para fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Quero pedir que você agora feche os seus olhos e ore diante de Deus, colocando a sua vida como alguém que fala como esse povo aqui de Jerusalém. Eu vou me preparar para começar a reconstrução.
e que de fato você se prepare para fazer essa boa obra. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim Teu querer, faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado.
estar ao teu lado, Senhor. Senhor, estamos aqui, ó Pai, colocando as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que realmente, ó Pai, o Senhor possa ouvir a nossa oração essa noite e o Senhor possa nos usar com poder, com graça, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas e para que na Tua igreja aqui, ó Pai, não falte nada, mas tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, cumprir, todos esses desafios e outros que foram levantados pelo nosso irmão Manuel, ó Pai, nós possamos dar contas para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Então, usa-nos, guarda-nos, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos